aí, meus queridos do sexto ano, tudo bom com vocês? Estamos de volta! Professora Desirê, professora de matemática, estamos aqui para mais um Aula Paraná. Mas antes de tudo, vamos dar oi para o nosso amigo, não é mesmo? Oi, Tiago, tudo bom com você aí? Tranquilinho? Vamos ensinar essa garotada? Sim, vamos juntos então! Galerinha, antes de começar a nossa aula, primeiramente, alguns avisos para vocês. Todos os avisos, né, que a gente sempre repete, mas são muito importantes, hein? Não esqueçam de acessar o Classroom diariamente, ler o aviso que o professor coloca no mural, participar dos meets e resolver as atividades obrigatórias, tá? Também, lembram lá da Semana do Conhecimento, tem atividade, tem que resolver. E tudo que está atrasado, coloque em ordem, mas não deixem de fazer, tá bom? E você, meu amor, meu querido aluno que não tem internet, não fica triste. Você pode ir na sua escola, pegar a atividade impressa, levar para casa e resolver os exercícios e depois entregar na escola. Gente, vocês não podem ficar sem fazer atividade, é isso que garante a frequência e nota de vocês. Então não percam o ano, hein? Já estamos no finalzinho, firmes e fortes que a gente consegue, tá bom? E vamos continuar com a nossa aula? O que nós vimos na aula anterior? Na aula anterior, nós começamos ali, né, a estudar as operações com números racionais, adição e subtração. Vimos duas aulas, adição e subtração, com denominadores diferentes, MMC, lembram disso? Então, e na aula de hoje? Hoje nós vamos continuar com essas operações, mas agora com a multiplicação, tá bom? É um pouquinho diferente, mas não desistam, hein? E não esqueçam do outro conteúdo só porque já foi, tem que sempre estar treinando, porque a gente vai usar depois, tá bom? Então, olhem lá primeiro lembrando. Vamos lembrar como transformar um número decimal em fração? Por quê? Porque às vezes o nosso exercício, ele não dá tudo em fração e tudo em decimal. Às vezes ele dá misturado, né? Alguns números em fração, alguns números na forma decimal e você tem que somar, subtrair, multiplicar, dividir. E não dá, gente, para calcular operações quando os números estão em formas diferentes, tá bom? Nós temos que sempre transformar esses números ou tudo para decimal, para poder calcular, o número decimal é aquele que tem vírgula, lembram? Ou transformar tudo em fração, para daí conseguir operar com esses números. Então, nós temos que saber fazer essa transformação. Então, vamos relembrar como que faz então. Olha lá, ó. Transformação de número decimal para a forma fracionária. No numerador da fração, devemos colocar o número decimal sem a vírgula. No denominador, colocamos a potência de 10 de acordo com a quantidade de casas decimais que andamos para tornar o número decimal em inteiro. O quê? Não entendi nada, professora! Calma, vamos para o exemplo então, presta atenção na explicação. Olha esse exemplo aqui, ó. Eu tenho um número decimal 0,43 e eu preciso transformar ele em fração. Então, primeiro, você pega o número decimal e tira a vírgula e vê quem sobrou. Sobrou 0,43. Mas nós falamos 0,43? Não, a gente fala só 43. Então, você pega o número 43 e coloca no numerador, que é a parte de cima da fração. Se eu tenho uma parte de cima, eu tenho que ter uma parte de baixo. Quem vai na parte de baixo? As potências de 10. O que é isso, prof? Ou 10, ou 100, ou 1000. Como eu sei que é 10, 100 ou 1000? De acordo com a quantidade de casas decimais que a gente precisa andar com a vírgula para ela chegar aqui no final do número, é a quantidade de zeros que a gente vai ter na nossa potência de 10. Como assim? Olha lá. O número 0,43 tem quantas casas decimais? Ó, uma, duas casas decimais. Ou seja, lá na nossa fração, a nossa potência de 10 que vai embaixo tem que ter 2 zeros, ou seja, o número 100. Logo, o 0,43 é igual a 43 sobre 100.
Então, a parte de baixo da fração e a parte de cima vai mudar, de acordo com o número que o exercício vai estar passando para a gente, tranquilo? Vamos para mais um exemplo então, olha lá. 1,8. Tem que transformar esse número decimal em uma fração. Primeiro, pega o número e tira a vírgula. Quem que sobrou? O 18. Então, o 18 vai na parte de cima da fração. E na parte de baixo, por que foi o número 10? Porque, olha, o 1,8 tinha uma casa decimal, então aqui na parte de baixo da fração vai 0, ou seja, o número 10. Então, 1,8 ficou 18 sobre 10. Tranquilo? Mais um exemplo, então, para ficar bem expert nesse assunto, hein? O 2,751. Tirando a vírgula, que número que sobra? 2.751. Esse número vai na parte de cima da fração, o numerador. Quantas casas decimais eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3 casas decimais. Então, na parte de baixo da fração, vai os 3 zeros, ou seja, o número 1000. Então, 2,751 é igual à fração 2.751 sobre 1000. Tranquilo? Viram como não é difícil? É só contar as casas decimais e tirar a vírgula do número. Cuidado, hein? Então, multiplicação de fração. O que isso interfere, né? Vamos olhar lá então. A multiplicação de frações consiste em multiplicar os termos da fração, ou seja, numerador multiplica numerador e denominador multiplica denominador. O que é isso, Pro? Na fração não tem duas partes, que é a parte de cima e a parte de baixo? Igual a Pro falou, a parte de cima é o numerador, a parte de baixo é o denominador. Então, quando eu preciso multiplicar duas frações, o que nós fazemos? A parte de cima vezes a parte de cima e a parte de baixo vezes a parte de baixo. Tranquilo? O que é isso? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Tá bom? Conseguiram entender? E aonde que entra o número decimal aí, prof? Olha aqui então. Nós temos primeiro esse exemplo, ó, 12 sobre 4 vezes 5 sobre 7. Numerador vezes numerador, 12 vezes 5. Denominador vezes denominador, 4 vezes 7. 12 vezes 5, 60. 4 vezes 7, 28. Bastou multiplicar o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo, tá bom? Tenta lembrar dessas dicas da prof. Para transformar, então, os números na multiplicação de fração, transformar os decimais em fração e fração em decimal. Como que a gente faz? Existem dois modos de se fazer. O primeiro modo é, ó, para multiplicar fração por número decimal ou vice-versa, transformamos as frações em números decimais para então multiplicar número decimal com número decimal. O que é isso? Nós podemos ter ali a fração e número decimal. Podemos transformar tudo para número decimal e multiplicar. Mas aqui nós estamos trabalhando com fração, então nós não vamos usar esse modelo. Nós vamos usar o outro, que é o modo 2. Olhem aqui, ó. Para multiplicar fração por número decimal ou vice-versa, transformamos os números decimais em frações, para então multiplicar fração com fração. Vamos transformar tudo em fração, para a gente poder calcular, tá bom? Então, olha o exemplo, ó. Aqui eu tenho 0,5 é um número decimal. Eu preciso multiplicar pela fração 12 sobre 4 e pela fração 2 sobre 7. Eu posso sair multiplicando de qualquer jeito? Não, tem que transformar tudo em fração. Como que eu transformo 0,5 em fração? A gente acabou de ver, olha lá. O 0,5 eu pego e tiro a vírgula, fica o 0,5, ou seja, 5. O 5 vai no numerador da fração. E eu tenho apenas uma casa decimal no 0,5, então na parte de baixo da fração vai o número 10, ou seja, 0,5 é igual a 5 sobre 10. Então a gente substitui aqui, ó. Essas duas frações a gente não usou, não mexeu. Tudo aquilo que você não mexeu, você repete, porque você vai usar depois,
tá bom? E qual era a regra lá para fazer a multiplicação de fração? O de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Então, quem que vai ficar ali, ó? 5 vezes 12 vezes 2, que está aqui, e 10 vezes 4 vezes 7, que está aqui. Nós sabemos multiplicar tudo de uma vez só? Não, tem que fazer o passo a passo. Então, primeiro multiplica aqueles primeiros dois ali, ó. 5 vezes 12 deu 60. A gente usou esse 2? Não. Então, você repete, tá bom? E 10 vezes 4 deu 40. Esse 7 que a gente não usou, repete. E agora é só resolver essa última multiplicação. 60 vezes 2, 120. 40 vezes 7, 280. Esse é o resultado da nossa conta. Tranquilo? É só fazer o passo a passo, não querer se apressar que dá tudo certo, tá bom? Então vamos praticar depois de tudo isso, não é mesmo? Praticando 1. Maria comprou um pedaço de pizza de 4 queijos que possui 3/8 de gramas da pizza inteira. Se Maria comprar mais 2,5 pedaços, quantas gramas de pizza Maria terá comprado? Dê a resposta em forma de fração. Então, um pedaço lá, ele tinha 3/8 de grama da pizza inteira. Aquele um pedaço, ele pesa isso. A Maria comprou mais 2 pedaços,5. O que é isso? 2 pedaços e meio. Quanto no total ela tem ali? Que conta a gente faz? Olha lá, hein? Fração e número decimal tem que transformar tudo para fração e depois nós vamos multiplicar. Façam aí e daqui a pouco a gente corrige.
E aí, conseguiram resolver? Então, o probleminha, ele deu ali algumas dicas pra gente, a gente tem que interpretar e saber que conta tem que fazer. Então, vamos olhar lá junto com a prof, ó. Primeiro, para resolver este problema, eu tenho que calcular essa multiplicação. Por quê? Porque essa fração 3/8, ela representa a quantidade de gramas por pedaço da pizza. Mas a Maria comprou mais 2,5, ou seja, 2 pedaços e meio. Então, para eu saber o total das gramas, a gente tem que multiplicar. Mas eu posso sair multiplicando fração por número decimal? A gente acabou de ver que não, tem que transformar o número decimal em fração. Então, ó, transformando aqui o 2,5 em fração, tira a vírgula, sobra o número 25. Como tem uma casa decimal, é o número 10 que vai embaixo. Então, 2,5 é igual a 25 sobre 10. Ou seja, é só substituir aqui, ó, a fração e agora temos duas frações. Basta nós multiplicarmos o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo, beleza? Então, 3 vezes 25 e 8 vezes 10. 3 vezes 25, 75. 8 vezes 10, 80. Acabou? Tecnicamente, sim, mas existe uma conta na matemática que é a simplificação de fração. Nós conseguimos ali simplificar aquele número para ficar uma fração mais reduzida, tá? Então, olhem aqui, ó. Simplificar a fração é eu encontrar um mesmo número que dê para dividir a parte de cima e a parte de baixo da fração ao mesmo tempo. E essa divisão tem que ser exata. Então, olha lá, ó. Nós podemos dividir pelo 5. Por quê? Porque 75 divididos por 5 deu 15 e 80 divididos por 5 deu 16. O que significa isso, Pro? Significa que ela comprou a quantidade de gramas de 15 para 16 gramas de pizza. Tranquilo? Pro, eu não simplifiquei, eu deixei daquele jeito. Tá errado? Não está. Mas às vezes tem um exercício com a alternativa A, B, C e D que não tem a resposta que você encontrou. Por quê? Porque faltou um passo a mais na conta, que é a simplificação. Então, tenta fazer todos os passos, ok? Então, vamos praticar mais um pouquinho. Suzana, Osmar e Antônio estavam jogando um campeonato de videogame, onde Antônio tinha 2,5 pontos. Multiplicando a pontuação de Antônio por 1/5, temos a pontuação de Osmar. A pontuação de Suzana é igual à pontuação de Osmar. Qual é a pontuação de Suzana? Prof, dificultou. Não, é só a interpretação, hein? Olha lá, o Antônio tinha essa pontuação. A pontuação do Osmar é 1/5 a mais, ele foi multiplicado. Então, a gente tem que fazer essa multiplicação de 2,5 vezes 1/5, para daí encontrar a pontuação de Suzana, tá bom? Façam a multiplicação aí e daqui a pouco a gente corrige.
E aí? A prof deu dica, hein? Então, presta atenção como que a gente tem que resolver esse exercício. Olha lá, então. Primeiro, o que a gente tem que saber? Ele quer a pontuação da Suzana. Mas a pontuação da Suzana é igual a do Osmar. A gente tem a pontuação do Osmar? Não, né? Então, nós temos que encontrar primeiro a pontuação do Osmar para depois encontrar a da Suzana. Então, o que a gente sabe lá, ó? Para calcular a pontuação de Osmar, nós devemos multiplicar a pontuação de Antônio por 1/5. Por quê? Porque ele fala que o Antônio, ele tinha 2,5 pontos e que a pontuação do Osmar é 1/5 multiplicando essa pontuação do Antônio. Então, a gente tem que calcular isso daqui, ó, 2,5 vezes 1/5. Dá para multiplicar o número do jeito que está ali, decimal por fração? Não dá, gente. Tem que transformar tudo em fração, tá bom? Então, transformando 2,5 em fração, ó, tirando a vírgula do 2,5, sobra que número? 25. O 25 vai na parte de cima da fração, no numerador. E lá o 2,5 tinha quantas casas decimais? Uma casa decimal. Então, na parte de baixo vai o número 10, porque uma casa decimal, 0. Então, 2,5 é exatamente igual a 25 sobre 10. Beleza, transformamos, agora é só substituir e calcular a multiplicação, tranquilo? Então, olha lá, 2,5 é exatamente 25 sobre 10. Então, nós vamos ter essa fração. Multiplicando aqui, ó, lembra a regra? O de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Então, nós vamos ter aqui 25 vezes 1 deu 25 e 10 vezes 5 deu 50. Dá para simplificar essa fração. Qual é o número que divide a parte de cima e a parte de baixo da fração ao mesmo tempo? O próprio 25. Por quê? 25 divididos por 25 dá 1 e 50 divididos por 25 deu 2. Acabou? Não. O que é 1 sobre 2? 1 sobre 2, em números decimais, é exatamente 0,5, porque é 1 divididos por 2, certo? O que é esse 0,5? 0,5 é a pontuação de Osmar. Mas a gente quer a pontuação só do Osmar? Não, a da Suzana. Mas o que ele fala? Ó, como a pontuação de Osmar é 0,5 e a pontuação de Suzana é igual à pontuação do Osmar, nós temos o quê? Que a pontuação da Suzana também é 0,5 pontos, ou seja, a pontuação de Suzana é 0,5 pontos. Conseguiram? Espero que sim, hein? Vamos treinar essa interpretação. Acabou a nossa aula já? Que rápido, né? O que nós vimos na aula de hoje? Operações com números racionais, multiplicação. E o que nós veremos na nossa próxima aula? Também veremos as operações com números racionais, hein? Para vocês ficarem bem expert no assunto. Então, não esqueçam, acessar Classroom, resolver as atividades, atividade impressa para quem não tem internet. E um abraço da prof. Até a próxima!